Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Muita gente carrega complexo de culpa porque não entende como Deus age conosco na sua infinita misericórdia. Lembrando que um dia Jesus, misericordioso, disse a Santa Faustina que nenhuma mente, nem angélica, nem humana, é capaz de penetrar na sua insondável misericórdia. A misericórdia de Deus é infinita. E nosso Senhor Jesus Cristo diz também a Santa Faustina que de todos os atributos de Deus, o maior de todos é a misericórdia. Todos nós carregamos complexos de culpa, porque o pecado, ele deixa uma ferida na nossa alma, ele machuca. Os especialistas dizem que a Covid-19, esse vírus, ele machuca o organismo fica machucado, ele fica fragilizado. O pecado é como um vírus que entra na gente e deixa sequelas. Mesmo que a gente confesse, mesmo que a gente faça um retiro, mesmo que a gente vá fazer uma terapia psicológica, ele deixa marcas. O pecado deixa marcas, principalmente se o pecado é um pecado mortal. Um adultério deixa marcas, O roubo deixa marcas, o aborto deixa marcas, abuso deixa marcas, tanto em quem recebeu como em quem praticou. O pecado, o salário do pecado, a consequência do pecado, a finalidade do pecado é a morte. Mas não a morte física, a morte espiritual, a morte da alma. Existem duas mortes. A morte física é quando a nossa alma se separa do nosso corpo. Isso todo mundo vai passar por ela, Quem não passou por ela só foi Elias e Enoque. Eles foram arrebatados. Padre, Elias e Enoque passaram pela morte física? A Bíblia diz que não. Eles foram arrebatados. Mas isso faz milhares de anos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Então Elias e Enoque foi arrebatado agora. Não há 3000 anos. Para Deus foi agora. E eles irão voltar? O Apocalipse diz que as duas oliveiras irão voltar.
E a mensagem de Nossa Senhora de La Salette, reconhecida subitamente pela igreja, diz que Elias e Enoque vai voltar para pregar contra o anticristo em Jerusalém. E eles vão ser mortos. E o Senhor vai ressuscitar eles e vai ser um testemunho para todo Israel. Está na Bíblia, está na mensagem de La Salette, e nós precisamos entender as coisas com profundidade. O Papa São João Paulo II, numa das suas catequeses sobre a Virgem Maria, usando todos os padres da igreja, os santos padres, os místicos, comenta a morte da Santíssima Virgem Maria. Jesus Cristo, Senhor, morreu na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu na cruz. Nossa Senhora, para seguir os passos do seu Filho em tudo, nos diz São João Paulo II, citando os doutores da igreja. Nossa Senhora também passou pela sua morte, uma morte tão suave que a igreja chama de dormição da Santíssima Virgem, como se fechasse e abrisse os olhos e já estivesse sendo ressuscitada e levada aos céus, a Assunção da Santíssima Virgem Maria. Enfim, duas mortes. Quando a nossa alma se separa do nosso corpo, essa é a morte física. Mas a morte eterna é quando a nossa alma se separa de Deus. Essa é a segunda morte que diz o Apocalipse. A primeira não tem poder sobre nós. Ao contrário, a primeira morte, que é a morte física, ela vai abrir as portas para o céu, para a eternidade. Será que eu vou entrar no céu direto? Muito difícil, muito difícil. Para entrar no céu direto, a pessoa precisa ser muito santa. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Sem santidade, sem pureza, ninguém pode ver a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, queridos, nós não temos que temer a morte física, nós temos que temer a morte eterna. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Temais antes aquele que mata o corpo e pode levar a alma para o inferno. Quem que mata o corpo e leva a alma para o inferno? O pecado. Segundo a Sagrada Escritura, segundo a Santa Bíblia, o único medo que nós cristãos devemos ter é o medo de pecar. Santa Catarina de Sena, quando ela ouvia a palavra pecado, ela ficava pálida, gélida e tremia. São Domingos Sávio, menininho de São João Bosco, do oratório de São João Bosco, sempre dizia: antes morrer do que pecar. Nós temos que ter nojo do pecado, falava essa semana. Quem que vai dar nojo do pecado? Quem que vai gerar em nós asco do pecado, fuga do pecado? A graça de Deus. Citei essa semana, cito de novo. Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então hoje, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai criando em nós uma aversão a qualquer espécie de pecado, porque o pecado tem o poder de nos separar de Deus. Quando cometemos pecados veniais deliberados, e principalmente se cairmos na desgraça de ofender a Deus gravemente com o pecado mortal, o Espírito Santo, a graça santificante, não está mais em nós. Por isso que vem o abatimento, vem a tristeza, por isso que vem a pessoa ficar apagada por dentro. Então, para a gente não cair nessa esparrela, nesse engodo, cair nessa armadilha de Satanás, a gente diz: não, não, Senhor, eu não quero mais pecar. Por hoje eu não quero mais pecar. Afasta de mim essa tentação, afasta de mim
essa cilada, esse laço, esse ardil maligno, porque o que o demônio sugestiona para nós é o que está dentro de nós. Não temamos a morte física, pelo contrário, São Paulo aspirava pela morte física. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. São Paulo diz assim: não vejo a hora de me ausentar deste corpo para estar diante do Senhor. Os santos não só não temiam a morte física, como aspiravam pela morte. Santa Teresa d'Ávila, todas as vezes que o relógio batia no convento, ela dava um glória a Deus. E as irmãs perguntavam: o que foi, madre? 1 hora a menos nesse desterro, estou mais perto de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus: morro porque não morro. Não morro, entro na vida. Então, queridos, nós precisamos entrar na lógica de Deus, sair de nós mesmos. Carregamos muitos complexos por conta das faltas passadas, mas Ezequiel capítulo 18, versículo 21 a 28, depois você pega em casa, dá uma lida com mais profundidade, porque as pessoas não leem a Bíblia, e quando leem que nem assim carro de Fórmula 1, né? Vai passando por cima. Mas a lógica de Deus aqui é tão misericordiosa, tão estrondosa, que a gente fica assim, estupefato, alegre e esperançoso para continuar. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Pai amado, que notícia, que notícia! Você escutou? Se você se arrepender, se o ímpio se arrepender de todos os seus pecados cometidos e guardar todas as minhas leis, os santos mandamentos, e praticar o direito e a justiça. Qual que é o direito e a justiça? Dar a Deus o que é de Deus, dar ao próximo o que é do próximo. Viverá com certeza e não morrerá. A Bíblia está falando aqui de uma vida terrena e de uma vida eterna. Viverá com certeza e não morrerá. Versículo 22, Ezequiel 18, 22. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Padre, mas eu já fiz tanta coisa na minha juventude. Padre, eu tenho coisas que quando eu ponho a mão na minha consciência eu fico até tremendo. Padre, eu já confessei tantas vezes tal pecado, mas isso ainda gela dentro de mim, isso ainda treme o meu coração. A palavra de Deus está dizendo: você se arrependeu? Sim. Você fez uma boa confissão? Sim. Você fez um bom propósito para não voltar ao pecado? Sim. Nenhum pecado desse será lembrado. Mas fica carregando essa carroça de culpa, de complexo de culpa a vida inteira. Quer ver mais? Jeremias capítulo 31, versículo 34. Perdoarei a todos os seus pecados, e não mais me lembrarei das suas faltas. Volta de novo o verbo lembrar. Deus não lembra, Pai, Deus não lembra, Pai, não lembra, Deus não lembra, Ele faz questão de esquecer. Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu da misericórdia, respirava a misericórdia de Deus, ela dizia que Jesus tinha 2 defeitos. Jesus não tem memória e não sabe fazer conta. Ele não tem memória para os seus pecados. Uma vez arrependidos, confessados e com propósitos firmes de uma vida nova, ele não tem lembrança dos seus pecados passados. Que isso, Padre? Mas parece que fica dentro de mim gritando. Dentro de você, isso é coisa sua com você mesmo. E aí ele vai te curar depois, porque é uma vida inteira. Mas, Padre, essas coisas eu tenho certeza que eu ainda não espiei, que eu não reparei essas faltas, eu tenho certeza que eu carrego isso comigo. Talvez eu levarei isso para o purgatório, que vá para o purgatório, mas não por conta das lembranças de Deus,
mas por aquilo que Ele deixou em você. Entende? Essa é a lógica da misericórdia. Eu sirvo a Deus, meus irmãos. Eu, Padre Braulio Silva D'Alessandro. Eu sirvo a Deus desde 2002, 2003, que eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo. Faz 20 anos que eu rezo o rosário todo dia. Faz 20 anos que eu vou na missa todo dia. Faz 20 anos que eu leio a Bíblia todo dia. Faz 20 anos que eu jejuo todas as quartas e sextas-feiras. Faz 20 anos que eu faço retiro, que eu faço via sacra, que eu leio os santos padres da igreja, que eu faço adoração ao Santíssimo. Faz 20 anos que eu estou caminhando com Deus, querendo ser santo dia e noite. Se eu me desviar amanhã, ou melhor, se eu me desviar hoje, depois dessa missa, ir para um caminho errado, esses 20 anos que eu estou servindo a Deus com profunda intensidade, não será lembrado. O quê? Não será lembrado? Não será lembrado. Mas se o justo, Ezequiel 18, 24, mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver e continuar ainda balançando a sua vida? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Ai, mas eu já fiz tantos grupos de oração. Ai, eu já fiz tantos retiros. Ai, eu já fiz tantas peregrinações. Ai, eu já fiz tanta coisa boa. Se obstinadamente você cair no pecado, no adultério, na magia, na corrupção, no roubo, na cobiça, na maldade, na vingança, obstinadamente, isso não terá valor diante dos olhos de Deus. Ah, então Deus não é justo, estão dizendo, né? Lá em Israel estão dizendo, a Bíblia estão falando, Deus não é justo, isso não é justiça. Mas vós andais dizendo, versículo 25, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes, é a vossa conduta que não é correta. Diga assim, compadre, Deus é santo, Deus é luz, Deus é justo, Deus é a verdade, Deus é amor e misericórdia. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que mudar sou eu. A mentalidade que precisa mudar é a minha. O coração que precisa ser transformado é o meu. As atitudes que precisam ser novas são as minhas. E eu não preciso ensinar nada para Deus. Pode falar, pode falar. Eu não preciso ensinar nada para Deus. Eu só preciso aprender dele. Ele que é manso e humilde de coração. E o Senhor Jesus é tão extraordinário na sua bondade, que essa palavra de Ezequiel 18, que é um dos temas mais lindos da Bíblia, na minha opinião, explicava por mais 1 hora para vocês aqui, se eu tivesse tempo. Ezequiel 18, ele se cumpre no alto da cruz. Jesus estava padecendo no alto da cruz, 2 ladrões crucificados ao seu lado. Um à sua direita, outro à sua esquerda. O da esquerda era um ímpio que continuou a blasfemar. O da direita também era um ímpio que clamou por misericórdia. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas capítulo 23, versículo 32. Jesus com lábios de sangue, ofegante, morrendo asfixiado, com dores tremendas, ainda consegue suspender o seu corpo um pouquinho da cruz, olhar para ele com aquele olhar profundo que olhou para São Pedro e para os pecadores e dizer: em verdade te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Que amor maravilhoso do coração de Jesus, misericórdia que é essa que quer ser derramada. Foi o primeiro santo canonizado pelo próprio Senhor Jesus, voou para o céu junto com o Senhor.
Assim Deus quer fazer conosco. Me perguntaram hoje ainda cedo: Padre, podemos rezar a Via Sacra diante do Santíssimo? Se podemos, devemos, minha filha, devemos. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de meditar a Via Sacra. Não só a Via Sacra, as sextas-feiras também, da Quaresma principalmente, é momento da gente meditar nas 7 palavras de Jesus na cruz. Então não deixe de praticar a Via Sacra todas as sextas-feiras, não só na Quaresma, mas todas as sextas-feiras da nossa vida, porque a Via Sacra é uma das 4 orações indulgenciadas. A Via Sacra é acompanhada de indulgência plenária. Você que está na graça de Deus, está participando da Santa Missa aqui, vai receber o corpo e o sangue de Jesus na amizade com Deus. Se você rezar a sua Via Sacra hoje, você ganha indulgência plenária. E a indulgência plenária pode ser recebida pela pessoa que está praticando a Via Sacra ou o Santo Rosário em família, ou meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, ou meia hora de Léxio Divina, estudo da palavra. Essas 4 práticas são acompanhadas de indulgência plenária. A indulgência plenária pode ser lucrada pela pessoa que está praticando a obra de devoção, a obra piedosa, ou para uma alma do purgatório. Eu posso ganhar uma indulgência plenária e oferecer para o meu avô, que já faleceu faz 3 anos. Mas eu não posso ganhar uma indulgência plenária e oferecer para o meu pai, que graças a Deus ainda está vivo. Então vamos despertar para a lógica da misericórdia. E voltemos, meus irmãos, a rezar a Via Sacra, porque na Via Sacra nós encontraremos não só o perdão dos nossos pecados, mas a cura dos nossos pecados. A Via Sacra, ela traz cura do complexo de culpa, porque a gente vai vendo que a paixão do Senhor, que as chagas do Senhor, que os ferimentos do Senhor, que as suas atitudes são atitudes de profunda misericórdia. Lucas capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores à conversão. João capítulo 8, versículo 11. Mulher, alguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Termino com Santa Faustina. Um dia Jesus disse para ela que 1 hora de meditação da sua santa paixão vale mais do que 1 ano a pão e água. Porque quem medita a paixão do Senhor, mergulha no seu amor, mergulha numa profunda cura e libertação das suas misérias. Voltemos à prática da Via Sacra, rezemos pela guerra, por essa guerra na Europa, que não é só na Ucrânia, na Europa, que isso não se espalhe pelo mundo. Vamos rezar juntos, vamos ficar de joelhos, rezar pela Europa, rezar por essa situação que nós estamos acompanhando, e as guerras que estão ao nosso redor e dentro de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio e espero em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.